frente, paz na guia, Deus que alumia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe oferece o programa Fortalece Aí, com Fábio Nora. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Está no ar o programa Fortalece Aí, álcool e drogas. O problema com a sociedade. Vem com a gente. Produção e apresentação do Núcleo de Jornalismo Quindim Cultural. Eu, Fábio Nora. Fábio Cóssio. E eu, Daniel Cóssio. Começamos hoje, então, a apresentação aqui na Rádio Universidade Católica de Pelotas. Vamos com o debate. Faltam ambientes seguros e saudáveis de tratamento. Invariavelmente, as políticas públicas sociais, apesar de serem as mais propaladas em épocas próximas às eleições, são as que ocupam o final da fila na hora de sua elaboração e aplicabilidade entre os gestores municipais, estaduais e federais. E o que dizer, então, de uma política pública social sobre droga? Onde ainda prevalece a estigmação do usuário de substâncias psicoativas, considerando como uma pária da sociedade, como se nada mais pudesse produzir ou criar estando em uso de drogas ou em processo de recuperação de sua dependência de álcool e outras drogas? Acentuo e relevo o termo política pública social sobre drogas, pois em alguns casos nos deparamos com termos políticas antidrogas, espetacularmente medonho e sinistro, e o atual e mais difundido, que não inclui o vocábulo social, onde a primazia de orientação sinaliza um cenário preocupado, única e primordialmente voltado às drogas dentro de um critério punitivo repressivo, relegando ao indivíduo, usuário ou dependente químico o direito constitucional à saúde e à sua dignidade humana. Faltam ambientes seguros e saudáveis de tratamento, além do que devemos estar de mente aberta para contextualizar a sociologia da droga e do ser humano que a utiliza. Assim como em outros municípios, nesse imenso Brasil, as políticas públicas sobre drogas e não sociais sobre drogas são elaboradas, na sua grande maioria, por engravatados de gabinetes que não vivem realmente o quadro profundo da atual situação de inúmeras famílias com a dependência química. A ótica e o pensamento da atuação do poder público é quase nula e horizonte de ajuda e acolhimento é realizado por grupos de mútua ajuda, como Naranon, Aoanon, Amor Exigente e grupos ligados à igreja. Resta o legislativo, como forma de amenizar ou provocar a reflexão e o debate, os procedimentos burocráticos de sempre e de pouca eficácia e efetividade, tais como a criação de frentes parlamentares contra, e esse contra entre aspas, as drogas, comissões sobre as audiências públicas, onde deve prevalecer o princípio da participação da sociedade na gestão do administrador público. Em debate aqui no programa Fortalece Aí. Fábio Cóssio, Daniel Cóssio. Fábio, eu acho não, na verdade, não dá para dizer que tenho certeza, mas acho que é um debate, essa questão da política pública em relação na verdade é o seguinte, a gente perdeu a guerra às drogas, né? Essa guerra que é praticamente mundial, que envolve vultos bilionários, né, da chamada guerra às drogas. Todos os países, né, ao que se tem notícia, perderam a chamada guerra às drogas, né? O que é efetivamente, né, a grosso modo, essa tal guerra às drogas, né? É a criminalização da população periférica, via de regra, né? Repressão, política de repressão, né?
que exclui cada vez mais a população marginalizada para esses guetos cada vez mais marginalizados, população eminentemente negra, né, periférica, né, e pouco combate, né, digamos assim, de grandes grupos ligados ao que gera a grande economia da venda e do consumo, né, e da distribuição de drogas, né, e nesse meio campo, entre esse combate desigual às drogas, né, entre a repressão, entre tudo que acaba não funcionando ou criando ainda mais bolsões, né, de marginalização, entra uma questão que, né, também é importante, é uma questão que a gente vai discutir, entra o usuário e entra aquela pessoa que se torna dependente químico, né, que é uma coisa que pouco se fala na sociedade. A guerra às drogas, o combate, né, ao uso de drogas, em alguns momentos anos atrás havia a descriminalização do usuário, hoje já deu uma diminuída em relação a isso, mas e aquelas pessoas, né, que se perderam nesse meio tempo, nesse caminho em relação ao uso, né, que se tornaram efetivamente dependentes, né? Acho que essa matéria que tu leu toca muito nisso também, a falta de políticas, né, efetivas, né? Que acaba ficando, então, a política sendo feita através desses grupos de autoajuda. E dos grupos de autoajuda, que não são linkados efetivamente à área pública, né? São ONGs, são instituições, né? Irmandades. Exatamente, sem fins lucrativos, que acabam, digamos assim, praticamente ocupando, né? Digamos assim, o espaço do Estado, né? E por falta do Estado nessa questão, né? O Estado acaba se preocupando, levando a questão eminentemente da saúde e da segurança pública, né? E a gente sabe que é muito mais do que isso. Por isso que eu me refiro que nesse meio tempo, nessa briga aí, resta aquela pessoa, aquele grupo de pessoas e consequentemente as suas famílias, né, que acabam adoecendo também em relação a todo o processo de dependência, né? E esse é um dos temas que a gente está nesse programa de estreia querendo tocar bastante, a questão da codependência, né, Fábio Cossio? Em relação aos familiares que se tornam doentes também, né, e fruto daquela pessoa na família que enfrenta um grave problema, né, de uso excessivo e abusivo de drogas. Precisa o acompanhamento. Precisa efetivamente do acompanhamento. O acompanhamento e o tratamento específico, né, para o familiar. Para o familiar, exatamente. E a importância dessas reuniões que têm acontecido, inclusive lá na CAEX, né, que toda quarta-feira ali no Instituto de Menores. Então é importantíssima essa união das famílias, essa troca de experiências que as pessoas acabam tendo, que chegam lá totalmente desesperadas, sem chão, sem ter aonde recorrer, e ao mesmo tempo fazem com que esse programa, com que essas reuniões sejam, não digamos um instrumento de recuperação, e para que as famílias que chegam tenham essa perspectiva de uma vida mais serena, tanto para o dependente quanto para o codependente. A gente tem uma pequena notícia aqui, rapidamente, só para situar o nosso ouvinte, que é justamente sobre a codependência, né? Antes, Fábio Cossio, me dê uma brecha aqui. Claro. Falar para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando na Rádio Universidade, né, que é uma emissora da Arquidiocese de Pelotas, e o programa Fortalece Aí, Álcool e Drogas, tem o apoio da Pacto CAEX, como a Casa do Amor Exigente, que depois da matéria que vai ser anunciada aí, falando sobre a codependência, nós vamos divulgar aqui pro pessoal que está com problema, né, nesse momento, passando por esse problema em casa, ou conhece alguém que está passando por esse problema. Nós vamos divulgar os contatos, tanto do escritório, como das reuniões que acontecem lá no Instituto de Menores. É isso aí. E a codependência, então, é um transtorno emocional que ocorre em pessoas que possuem algum familiar dependente químico. Normalmente, os portadores do transtorno são o cônjuge, o pai, a mãe, e outros que vivem em função do dependente, ou seja, dedicam a maior parte do seu tempo em função de ajudar a pessoa a ponto de deixar suas atividades de lado. Também pode ser gerado pela busca de se refugiar de situações dramáticas da verdadeira identidade de um indivíduo e ainda de ambientes conflitantes e inseguros. Pode-se perceber a manifestação do transtorno a partir dos seguintes sintomas. São eles: dificuldade
de manter o equilíbrio em relacionamentos afetivos, frieza emocional para conseguir lidar com problemas, manias ligadas ao perfeccionismo, busca por fazer com que os outros aceitem seus pensamentos como únicos, compulsão por hábitos, sensação de incapacidade, baixa autoestima, dores musculares e a depressão. E para buscar o tratamento para o transtorno, a pessoa deve primeiramente aceitar a sua condição. O tratamento é feito por meio de psicoterapias, grupos de ajuda, como já foi dito aqui, terapia familiar e alguns medicamentos, se for necessário. E a fonte da notícia vem do site Mundo Educação, que é bem interessante aí, que traz matérias bem interessantes, inclusive ligadas a essa questão da dependência e da codependência. Fábio. A notícia que eu comecei o nosso programa, faltam ambientes seguros e saudáveis de tratamento, ela está no site do Para Entender a Dependência Química, e quem escreveu essa notícia é Pete Wire, que é um advogado com formação pela Universidade Federal do Paraná e habilitação específica em ciências penais, especializando-se em dependência química na Unifesp. E ele também é o primeiro vice-presidente da FEPACT, Federação Paranaense das Comunidades Terapêuticas, membro do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas no Paraná. E interessante, para nós passar agora em seguida, e que não sai do mesmo tema, né? Que nós estamos falando sobre a codependência e sobre as políticas públicas. Um relato interessante que eu quero dar é que lá em Curitiba não foi diferente, né? O proposto por uma vereadora, uma audiência pública sobre o diagnóstico de drogas em Curitiba. Contou com a presença das secretárias municipais de Educação, de Saúde, de Defesa Social, do Ministério Público, com a explanação do projeto Semear, de combate ao crack, álcool e outras drogas, do presidente do Conselho Estadual e do Municipal sobre Drogas e do presidente, então, da FEPACT, que é da Federação Paranaense das Comunidades Terapêuticas, o Carmelita Frei Chico, que atua no tratamento e recuperação de dependentes químicos há mais de 25 anos e dirige a entidade com maior representatividade nas CTs, nas comunidades terapêuticas do estado do Paraná, com mais de 75 filiados do Grupo Marista, como programa de solidariedade, propulsão, representantes de conselhos tutelares e de grupos favoráveis à legalização da maconha, interessados sobre o tema do fenômeno das drogas. Olha só quanta gente envolvida nessa questão em Curitiba em relação à matéria que foi lida, né? Que precisamos dessa atenção dos ambientes seguros e saudáveis para o tratamento do usuário dependente químico, do adicto, enfim. Aqui na cidade de Pelotas, como foi dito, né, nós temos a Pacto, a Pastoral, né, do Auxílio ao Toxicômano, CAEX, Casa do Amor Exigente, no qual ontem a gente pôde participar, então, e fazer uma entrevista com um dos familiares que estava presente lá na reunião dos familiares do codependente químico, e que a gente agora traz, então, para o ouvinte da Rádio Universidade, né, o testemunho desse rapaz que estava lá, que tem tudo a ver com a matéria que foi lida, tanto aqui do ambiente, como a matéria que foi lida sobre o codependente. E a importância da família, né, Fábio? Esse depoimento que ele vai dar agora, esse pai de um rapaz, essa que é a importância da família no tratamento, não é só tratar quem é usuário ou quem tem problema com drogas. Vamos passar para a entrevista? Amigos da Rádio Universidade, estamos aqui dentro do programa Fortalece Aí. Nós vamos conversar agora com o nosso companheiro de reunião, Luiz Gustavo, que está com seu pai há 3 meses lá na comunidade, na fazenda da CAEX. E ele vai conversar um pouquinho conosco, falar um pouco da sua história aí, de 3 meses aqui dentro das reuniões, um pouquinho dessa, né, desse programa, desse tratamento que ele está fazendo aqui juntamente conosco nas reuniões das famílias. Gustavo, boa tarde, obrigado pela presença aí. Conta um pouquinho da tua história aqui para nós e um pouquinho desses 3 meses aqui de convivência com as famílias nas reuniões e do que tu tens aprendido através desse programa que é tão poderoso. Boa tarde a todos.
Esses 3 meses para mim foram muito importantes, essas reuniões, porque elas me fortalecem a cada quarta-feira, né? Porque elas me ensinam a como lidar com o problema que eu estou enfrentando. Na verdade, aqui a gente não trata eles, né? A gente se trata, né? Aqui é como se fosse uma família e a gente acaba aprendendo uns com os outros, né? Porque todos nós partilhamos de diversas histórias, mas é praticamente o mesmo problema, né? Então eu sou muito grato à CAEX e essas reuniões, porque tem me agregado muito. Até a forma nas visitas, o que eu falar, como chegar, como interagir com o meu dependente lá, né? Então, eu só tenho a agradecer e Assim, tu tens essa não só essa gratidão, mas ao mesmo tempo tu tens esse convívio com outras histórias, com outras famílias que já têm uma caminhada aqui dentro da comunidade. E como é que é durante esses 3 meses que tu tens frequentado as reuniões, como é que tem sido esse convívio e ouvir outras histórias que te tocam e que tu aprende com elas? Como é que tem sido esse convívio na reunião dos irmãos e agregados, que é o que tu participa? olha, o convívio tem sido muito bom, porque assim como eles me ouvem minhas dificuldades, ouvem o porquê da situação, eu também consigo aprender, né? Sim. Eu consigo visualizar o problema e tirar para mim aquilo que vai me fortalecer perante o meu dependente. Então, essas reuniões, quando a gente fica nos agregados ali, né? O grupo é muito, muito receptivo, foi muito afetuoso, né? E tá me fazendo crescer na caminhada assim, ó, 100%. Sim. E, Gustavo, como é que vocês descobriram a comunidade CAEX? Como é que vocês chegaram até a comunidade? Quem é que deu essa sugestão para vocês procurarem? Ou vocês mesmos pesquisaram? Como é que foi essa procura pela comunidade? A CAEX eu conheci numa escola de um movimento que eu participo, né? Que todas as quintas-feiras tem reuniões. E uma das reuniões foi o Joca, isso foi há uns 2 anos atrás. Eu nem pensava passar por esse problema. E aí foi lá que eu ouvi a primeira vez o nome CAEX. Só que até então eu não tinha contato. Aí depois que eu voltei a ter contato com meu pai, descobri que ele estava em uma outra comunidade, uma comunidade mais carente, mas que ele estava em tratamento. E aí um padre, que é um grande amigo meu, me falou sobre a CAEX. E aí eu fui atrás, descobri como é que era, eu gostei da estrutura, gostei das pessoas. E eu fui falar com meu pai nessa outra comunidade. E ele topou, disse que não conhecia, já tinha visto falar, mas nunca tinha ido. E aceitou, e disse que não, eu quero ir para lá. Aí, com o sim dele, eu fui atrás, fiz todo o trâmite, né? E consegui chegar até a CAEX. Sim. E durante esse tempo todo de reunião, como é que tu tem visto essa dinâmica que é feita aqui através de palestras, através das pequenas reuniões de grupo, através das literaturas que são oferecidas e de todo o aparato que a comunidade e as próprias reuniões te assim, oferecem aqui? Como é que tu tem sentido todo esse aparato, toda essa questão de estrutura que agora vai melhorar aqui, já que está aqui no Instituto de Menores, agora vai ampliar mais? Como é que tem sentido essa estrutura que vai cada vez mais se fortalecendo dentro da CAEX e todo esse trabalho que já há mais de 20 anos ela faz? E como é que tu vê essa rotina das reuniões toda quarta-feira, todo esse trabalho feito por especialistas, psicólogos e entre outros residentes que vão aqui falar, familiares mais antigos, ou nem tanto? Como é que tem sido esse aprendizado que tu absorve a cada reunião, a cada quarta-feira, que tem sido feito há tanto tempo já? Olha, eu tenho visto isso de forma absurdamente positiva, porque a gente que vem pra cá, às vezes a gente chega desesperado, a gente não sabe o que fazer, né? Sim. Aí a gente chega aqui numa estrutura e é recebido por psicólogos, pessoas dispostas a te fornecer informações com palestras, com espiritualidade, com palavras de carinho, né? Isso é visto por mim de forma assim muito positiva, né? E eu
Tu tá sentindo então essa resposta legal, positiva e tu tens conseguido dar esse retorno para os familiares que não apenas acompanham aqui, mas que estão com o mesmo problema, amigos ou outros familiares que também de alguma forma ou de outra foram impactados com a questão da dependência química? Sim, tudo que eu levo daqui, não só a respeito do problema de dependência química, porque tem muitas coisas que eu trago para minha vida, né? Sim. Porque a gente tem que fazer, eu acho que é muito importante a gente fazer uma leitura das coisas que a gente vê, escuta e trazer de positivo para nós. E sim, tem me ajudado muito a lidar com pessoas que não estão tendo essa oportunidade que eu estou tendo, né? Então, tem colegas de trabalho que tem pessoas com situação na família assim, eu posso dar uma palavra. Tem até os próprios parentes pela parte do meu pai, que eu consigo até chegar mais perto deles com alguma coisa que eu absorvo aqui. Então, sim, eu tenho visto para a minha vida isso, mas também eu quero não só que fique para mim, eu quero espalhar isso. Certo. E tu tens sentido, nesses 3 meses que teu pai tá lá como residente, tu tens sentido, através das cartas que ele te manda, que vocês se correspondem, melhoras, ele tá se fortalecendo, tu vê, embora seja pouco tempo ainda, como é que tu tens sentido essa recuperação do teu pai lá dentro da comunidade? Bom, quando a gente tem um dependente químico, né, uma das coisas que passa na nossa cabeça é o medo, né? É o medo e a desconfiança, principalmente. Então, quando ele disse o sim para a CAEX, eu acreditei, mas desconfiei, né? Sim. Só que a partir do momento que a gente começou a se comunicar por cartas, né? E na visita, e o aspecto dele, eu vi que a melhora foi, assim, muito grande, né? Foi a força de vontade dele, a força dele querer mudar de vida foi muito grande. Então as cartas tá nos deixando bem próximos, até porque a gente não tinha uma proximidade tão grande. Então essas cartas, toda semana que eu recebo, toda semana que eu mando, eu tenho visto assim, que ele tá gostando muito desse programa de recuperação. Certo. E o que tu diria para os ouvintes que vão acompanhar o programa Fortalece Aí, a respeito da importância de as famílias procurarem ajuda, procurarem informações para que os seus familiares que sofram da dependência química de álcool e outras drogas possam vir aqui assistir às reuniões, sejam mesmo que os familiares estejam internados ou não, mas qual dica que tu daria para essas pessoas que vão ouvir, que estão ouvindo o programa, para poder terem uma vida melhor, uma vida com mais serenidade, para poder mudar de vida realmente? O recado que eu posso deixar é que o mundo hoje tudo é fácil, né? A bebida, a droga. Então isso se torna um problema mundial, né? Vamos dizer assim, esse problema de vícios, tanto em drogas como em bebida. Então o recado que eu dou é assim, a gente tem que buscar tratar esses assuntos, buscar abrir a nossa cabeça e tentar sempre ter uma visão de que nem sempre aquela pessoa tá do jeito que tá porque ela quer. Muitas vezes ela é moldada daquilo, né? Porque nós, quando nascemos, à medida que a gente vai crescendo, a gente é moldado perante a sociedade. Então, muitas vezes a gente olha o pessoal na rua e pensa, ali tá assim porque quer. Muitos até podem estar porque querem, porque a droga é fácil, a droga é boa. Mas muitos não têm entendimento daquilo ali, né? E a gente julgar é fácil. Sim. Acaba havendo aquele preconceito que está intrínseco na sociedade, que eu paro quando eu quero, e as pessoas às vezes tratam a dependência química não como doença, mas sim como sem vergonhice, que é algo que está cada vez mais entranhado na sociedade. Então são comunidades como essa e trabalhos como este que vêm a acrescentar e desmistificar essas coisas. E tu acreditas então que nessa experiência de 13 meses tu tens te trabalhado enquanto pessoa, enquanto codependente, e o teu pai acredita como dependente também, fazendo essa transformação espiritual com Deus e com a questão da recuperação enquanto trabalho também de grupo e tal. Tu tens sentido essa diferença também, tanto para ele quanto para ti? Sim, eu tenho visto. Porque, como eu disse, eu nunca tive essa vivência, né? Sim. Tão de perto com a questão do vício, do alcoolismo.
Então, sim, Sim, tu sente que tem tido essa melhora, que essa resposta é positiva e que tem essa, que transforma realmente, então. sim, porque quando a gente busca, né, o conhecimento nunca É demais. nunca é demais, né? Ninguém é tão inteligente que não possa aprender e nem tão burro que não possa ensinar. Tá certo, Luiz Gustavo. Muito obrigado por essa entrevista que é tão importante. Com certeza os ouvintes do programa vão estar aí atentos e buscar mais informações. Isso aí, este programa tem exatamente esse caráter de informar, de fazer essa questão de que a dependência química seja um problema, mas ao mesmo tempo uma solução através de programas como o da CAEX dos 12 Passos, para que mais pessoas que tenham dependência química e codependentes que sofram isso, que no caso os familiares, consigam, com este programa e com essas reuniões que nós participamos, cada vez mais se fortalecerem e terem esse entendimento e esse conhecimento que é tão importante. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Pessoal, então, conversamos com o Luiz Gustavo, que é filho de um dos residentes da CAEX, agora que está há 13 meses lá internado, e voltamos com o estúdio, com o prosseguimento do programa Fortalece Aí, e com mais entrevistas neste primeiro programa da Rádio Universidade AM. Bom, vocês acompanharam então, nós vamos nos encaminhando para o final deste primeiro programa, mas sem esquecer, né, de passar algumas informações importantes aqui, para quem acompanhou conseguiu já ter algum termômetro do que isso representa, se está vivendo isso na família, se tem algum parente, alguma coisa, né? Acho que hoje muita gente passa por problema da questão das drogas. Nós vamos deixar aqui para vocês um contato aqui da comunidade da CAEX, que é nossa parceira, nossa apoiadora, que o escritório fica na General Argolo, 699, apartamento 101, e o telefone para contato é 3272-3900. Tu quer complementar alguma coisa, Fábio? Só para a gente fechar aqui. E as reuniões que estão ocorrendo no Instituto de Menores, né? Agora mudou o endereço, né? Então fica no Instituto de Menores, na Avenida Domingos José de Almeida, número 3150. Às quartas-feiras, no horário das 8 horas da noite, aquele familiar ou aquele dependente possa se dirigir direto lá, não precisa passar no escritório, que vá direto lá, e ficamos por aqui, né? Um abraço a todos e nos encontramos no próximo programa. Abraço a todos e até o programa que vem, então. Força, meu coração.